A Bíblia está repleta de reis, profetas e guerreiros. Mas, antes de Davi, antes do trono, antes da coroa, existiu um homem chamado Jessé. Enche o teu chifre de azeite, e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita. Jessé não era rei, não era profeta, não era sacerdote. Era apenas um homem comum, vivendo em Belém, uma pequena cidade da tribo de Judá. Belém não era centro de poder, não era cidade real, era lugar simples, quase esquecido. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar entre as principais de Judá. Jessé vivia ali, criando seus filhos, cuidando de seus afazeres, seguindo a rotina silenciosa de um pai hebreu. Nada em sua vida indicava que a história passaria por sua porta, mas Deus já havia decidido. Jessé não surgiu do acaso. Ele carregava uma herança invisível. Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Jessé era neto de Obed, bisneto de Boaz e Ruth, uma mulher estrangeira, redimida pela graça. Desde o início, Deus mostrava que sua obra não depende de origem perfeita, mas de propósito eterno. Quando Israel pediu um rei como as outras nações, Deus permitiu, mas rejeitou Saul. Agora, o Senhor procurava alguém segundo o seu coração. E ele não olhou para palácios, olhou para uma casa simples em Belém. Enviar-te-ei a Jessé. Deus não disse o nome do rei, disse apenas o nome do pai. Porque, antes de levantar um trono, Deus prepara uma casa. Anos depois, o profeta Isaías revelaria algo surpreendente. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo frutificará. Jessé seria lembrado, não por quem ele foi, mas por quem sairia dele. Um tronco simples, mas com raízes profundas no plano de Deus. Naquele dia, a casa de Jessé não parecia diferente de qualquer outra em Belém. Uma família comum, filhos fortes, rotina simples. Mas algo invisível estava prestes a acontecer. O profeta Samuel atravessa o caminho poeirento da cidade, carregando consigo o chifre do azeite. Aos olhos dos homens, era apenas uma visita. Aos olhos de Deus, era um momento de decisão. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Jessé santifica seus filhos e os apresenta ao profeta, um a um. O primeiro a passar é Eliabe, alto, forte, imponente, a aparência de um rei. Samuel olha, e em seu coração pensa: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Mas Deus interrompe o pensamento do profeta. Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior. Deus vê o coração. Depois de Eliabe, passam Abinadab, Samá e os outros filhos de Jessé, cada um com suas qualidades, cada um com sua força, cada um com sua história. Mas a cada passo, a mesma resposta silenciosa do céu: não é este, nem a este escolheu o Senhor. O ambiente começa a ficar pesado. O azeite continua fechado. O céu permanece em silêncio. Então Samuel para e faz uma pergunta que muda tudo: são estes todos os teus filhos? Jessé responde quase sem importância: ainda falta o menor, o mais novo. O que não foi chamado, o que ficou longe, cuidando das ovelhas. Jessé apresenta o que parece importante, mas esquece justamente aquele que Deus escolheu. Esse momento revela algo profundo. Às vezes, nem mesmo dentro da família o chamado é reconhecido. Nem sempre o escolhido é o mais visível. Deus não se impressiona com força, posição ou aparência. Enquanto os homens estavam reunidos dentro da casa, Deus estava olhando para o campo. Enquanto os irmãos estavam diante do profeta, Deus estava preparando o pastor. Samuel não unge ninguém. Ele espera, porque quando Deus não confirma, nenhuma aparência convence. O Senhor não escolheu a estes. A casa de Jessé aprende naquele dia uma lição silenciosa. O céu não segue nossos critérios. O reino de Deus
não funciona pela lógica humana. Enquanto a casa de Jessé permanecia em silêncio, Davi estava longe. Não estava entre os convidados. Não estava diante do profeta. Não estava no centro das atenções. Ainda falta o menor. Eis que apacenta as ovelhas. O menor. Assim Davi é lembrado. Enê, o pelo nome, não pelo coração, mas pela posição que ocupava na família. Davi estava no campo, entre ovelhas, entre pedras e silêncio. Ali onde ninguém aplaudia. Ali onde ninguém via, mas Deus via. Escolheu a Davi, seu servo, e o tirou dos apriscos das ovelhas. Enquanto os irmãos aprendiam guerra, Davi aprendia confiança. Enquanto outros treinavam força, Davi treinava fé. O campo foi a escola de Davi. Foi ali que ele aprendeu a depender de Deus. Enfrentou leões, enfrentou ursos, não por glória, mas por responsabilidade. Cada batalha solitária preparava o coração para desafios maiores. Deus prepara seus escolhidos longe dos olhares humanos. Quando Samuel pede que o tragam, ninguém imagina o que está prestes a acontecer. Davi entra, simples, cheirando a campo. Era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Mas não foi a aparência que chamou o céu. Foi o coração. Deus não viu um pastor, viu um rei. Então o Senhor fala: levanta-te e unge-o, porque este é o céu, escolhe o esquecido. O azeite se move. A história muda. Samuel derrama o azeite sobre a cabeça de Davi. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. O que ninguém esperava. Deus já havia decidido. O menor se torna escolhido. O pastor se torna rei, em preparação assiste. Os irmãos observam, mas só Deus compreende a dimensão daquele momento. O homem pode esquecer. A família pode ignorar. Mas Deus nunca ignora quem Ele chama. O silêncio paira na casa de Jessé. O profeta está de pé, aguardando. O azeite ainda não foi derramado. Quando Davi entra, não há trombetas, não há aplausos, e a expectativa humana parece ausente. Mas, lá do céu, um momento extraordinário é reconhecido. Levanta-te e unge-o, porque este é. Samuel se aproxima, o chifre do azeite se inclina, e o óleo começa a escorrer. Aquele azeite não era apenas um símbolo, era um sinal de escolha, um selo divino. Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu Davi no meio de seus irmãos. O céu não unge em segredo. Quando deseja revelar um propósito, Deus não esconde aquilo que Ele confirma. E naquele instante, algo invisível acontece. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. O Espírito desce, a presença se estabelece, e a história muda de direção. O campo já havia preparado o coração de Davi. Agora, o céu confirmava seu chamado. Jessé observa, talvez confuso, talvez sem entender tudo, mas uma coisa é certa: sua casa jamais será a mesma. Quando Deus unge um filho, Ele marca toda a família. A unção não se limita a Davi, ela permeia a casa, atravessando gerações. O azeite ainda escorre, mas o trono permanece distante. Davi não é levado ao palácio, não recebe a coroa, não assume o poder. Ele volta ao campo. Deus unge primeiro, para depois testar no anonimato. A unção não o livra das provas, mas o acompanha nelas. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. O óleo é sinal de presença, não de facilidade. Enquanto Davi cresce no secreto, algo acontece no reino. O Espírito do Senhor se retirou de Saul. O céu fecha uma porta e abre outra. Quando Deus escolhe, Ele sustenta. Quando Deus unge, Eli acompanhou. O azeite já havia sido derramado. O Espírito do Senhor já caminhava com Davi. Mas a guerra ainda o aguardava. Davi não vai ao campo de batalha como soldado. Vai como filho obediente. Disse Jessé a Davi: seu filho, toma agora para teus irmãos
um efa deste grão tostado, e estes 10 pães. Jessé não envia Davi para lutar, envia para servir. Muitas vezes Deus nos leva ao nosso destino através de missões simples. Davi obedece, deixa as ovelhas aos cuidados de outro e caminha rumo ao vale. Enquanto isso, os exércitos se posicionam. Israel de um lado, filisteus do outro. E no meio, um gigante. Quando Davi chega, escuta palavras de medo, vê soldados treinados recuarem. Golias falava as mesmas palavras, e Davi as ouviu. O que para Israel era terror, para Davi era desafio. Jessé não sabia, mas aquela ordem simples colocaria seu filho diante do maior confronto da história de Israel. Às vezes, o pai envia o filho com pão, e Deus o conduz a um propósito eterno. Davi não chega com espada, não chega com armadura, chega com fé. Quem é este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? A guerra revela quem Davi realmente é. Não apenas pastor, não apenas ungido, mas alguém que confia totalmente no Senhor. Jessé permanece em casa, talvez orando, talvez esperando, sem saber que seu filho estava prestes a mudar a história. Deus usa pais comuns para lançar filhos em destinos extraordinários. A vitória de Davi não trouxe apenas glória, trouxe perseguição, trouxe perigo. Saul se encheu de ira, e desde aquele dia Saul olhava com maus olhos para Davi. O rei que antes o recebeu, agora o persegue. Quando Deus exalta, o inimigo se levanta. Davi foge, de cidade em cidade, de caverna em caverna. Davi retirou-se dali e escapou para a caverna de Adulão. Mas Davi não foge sozinho. Sua família corre perigo. Seu pai, sua mãe, sua casa. Jessé agora sente o peso da promessa. A escolha de Deus sobre Davi coloca todos ao redor sob risco. Davi levou seu pai e sua mãe ao rei de Moabe. Ele protege seus pais, colocá-os em lugar seguro. Deus não apenas escolhe indivíduos, ele guarda famílias inteiras. Jessé, já idoso, deixa Belém, abandona a terra conhecida. Confia na proteção provida por Deus através de seu filho. A promessa que começou em silêncio, agora exige fé. Aprende algo profundo. Quando Deus chama um filho, o pai também entra no campo de prova. A promessa traz honra, mas também traz custo. Enquanto Saul tenta destruir a raiz da promessa, Deus a preserva. Nenhuma espada toca Jessé, nenhuma mão interrompe o plano divino. O céu guarda aquilo que escolheu. O nome de Jessé atravessa os séculos. Não como rei, mas como raiz quando Israel parecia cortado, quando a esperança parecia seca. Deus fala através do profeta. Do tronco de Jessé sairá um renovo, e das suas raízes um rebento frutificará. O tronco parecia morto, mas as raízes permaneciam vivas. Deus nunca abandona aquilo que prometeu. Isaías não fala de Davi, fala de alguém maior. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, um rei diferente, cheio do Espírito, justo, eterno. Jessé se torna símbolo profético. Dele viria alguém que governaria não apenas Israel, mas as nações. A raiz de Jessé se levantará como estandarte dos povos. A promessa deixa de ser local e se torna universal. Séculos se passam. Reinos caem. O trono de Davi desaparece, mas a promessa permanece viva. Haverá a raiz de Jessé, aquele que se levantará para governar os gentios. Então a genealogia se cumpre. Jesus nasce, não em palácio, mas em Belém, a mesma cidade de Jessé. O plano de Deus é perfeito. Ele fecha círculos. O renovo brota, o Messias chega. A promessa se cumpre. Jessé nunca viu isso, mas fez parte disso. Deus usa vidas simples para gerar redenção. O tempo passou. Reinos surgiram, reinos caíram. Mas o nome de Jessé não foi esquecido.
Ele permaneceu vivo, não em palácios, mas em promessas. Do tronco de Jessé sairá um renovo. A genealogia avança lentamente, de Jessé a Davi, de Davi aos reis de Judá, de reis a exilados, de exilados a um carpinteiro. Jessé gerou o rei Davi. A promessa atravessa gerações imperfeitas. Cai, mas não se quebra. Deus não depende da perfeição humana para cumprir seu plano. Então, em silêncio, o renovo brota. José subiu da Galileia, a cidade de Davi, que se chama Belém. Belém novamente, a casa de Jessé. O início e o fim se encontram. Jesus nasce, não com coroa, não com espada, mas com propósito eterno, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Filho de Davi, raiz de Jessé, Salvador do mundo. O tronco cortado floresce, a raiz invisível sustenta a redenção. Jessé, o homem simples, faz parte do maior plano da história. O que começou em uma casa comum termina na cruz. E da cruz vem a salvação. Jessé nunca usou coroa, nunca liderou exércitos, nunca escreveu salmos. Mesmo assim, sua vida mudou o curso da história. Ele foi um homem comum, usado por um Deus extraordinário. Jessé nos ensina que Deus não começa seus planos no palácio. Ele começa em casas simples, em famílias comuns, em corações obedientes. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Ele nos ensina que nem sempre reconhecemos o que Deus já escolheu. Jessé apresentou seus filhos fortes, mas esqueceu o pastor. Mesmo assim, Deus não desistiu. O plano de Deus não falha por causa da limitação humana. Jessé também nos lembra que a promessa atravessa gerações. Do tronco de Jessé sairá um renovo. O que começou com Davi se cumpriu em Jesus. Nem tudo que Deus começa em nós termina em nós. Talvez você se sinta como Jessé, simples, invisível, comum, mas Deus usa raízes escondidas para sustentar árvores eternas. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. De uma casa simples nasceu um rei, e de uma raiz esquecida veio a salvação do mundo.